certeza que foi uma bênção para cada um daqueles que participaram. E para você também que veio hoje é o último dia, né? Mas eu tenho certeza que Deus ele tem abençoado a vida de cada um, de todos os que participaram desse momento especial. E aqui nessa meia oração, meia semana de oração jovem, falamos sobre libertação, o poder libertador que Deus tem. Falamos também como vencer as tempestades, porque tempestades na nossa vida sempre vai existir. Nós falamos também sobre, inclusive ontem, o tema de ontem, o poder maravilhoso que Deus tem de ressuscitar até mesmo os mortos. E hoje nós iremos aqui estudar a palavra de Deus com o tema A Promessa. Quantos aqui creem na promessa de Deus? Amém. Ouviu um glória a Deus, a gente pode dar glória a Deus mesmo. Não tenha vergonha de dar glória a Deus. A promessa de Deus, segundo a Bíblia, ela é fiel e verdadeira. Então, se Deus prometeu alguma coisa, creia você ou não, vai acontecer. Vai acontecer. E uma das maiores promessas que Jesus Cristo fez para toda a humanidade, para os seus discípulos, foi que um dia ele iria voltar. Então, se ele prometeu que iria voltar, então pode ter certeza de que ele vai, independente se uma pessoa crê ou não. Eu não estou me ouvindo direito. Pois bem, eu convido você nesse momento a pegar a sua Bíblia, certo? E abrir lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 15, dos versos 22 ao 32, tem uma história bastante interessante. Uma história, um relato, na verdade. E também um relato muito emocionante. O texto-chave da mensagem da semana de oração seria Lucas 32, seria Lucas 23, dos versos 32 a 43. Mas esse texto é um texto paralelo ao que nós iremos estudar em Lucas capítulo 23, certo? Pois bem, todos acharam? Marcos capítulo 15, versos 32, ou verso 22, a partir do verso 22. Quando todos acharem, nós iremos orar para que Deus venha abençoar a vida de cada um de nós nesse momento, iluminando a nossa mente, preparando o nosso coração para essa mensagem poderosa que eu tenho certeza que vai transformar a nossa vida nesta manhã. Marcos 15, versos 22, nós não vamos ler todos os versos, tá? Eu quero só chamar a atenção para você, para dois versos aqui interessantes. Todos acharam? Amém. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Criador dos céus e da terra, te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pelo teu amor. E é graças, Senhor Deus, a tua infinita misericórdia, que se renova a cada manhã, é o motivo de estarmos aqui presentes na tua santa casa. E também é o motivo de nós não sermos consumidos pelo maligno. Pai Santo, a tua palavra está aberta nesse momento e por isso nós te pedimos que o teu Santo Espírito venha iluminar, Senhor Deus, a nossa mente. Preparar o nosso coração para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Querido Deus, eu também aqui nesse momento quero apenas ser um instrumento em tuas mãos. Não quero eu falar aqui de mim mesmo, mas que o Senhor venha falar por meu intermédio para toda a igreja. Se faça presente, Senhor Deus, nesse momento. Fale a tua igreja, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Marcos capítulo 15, verso 22, diz assim: E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus.
com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Somente até aí. Queridos, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi levado ao Gólgota, lugar da caveira, e também chamado como Monte Calvário. O interessante é que esse Gólgota, lugar da caveira, era uma colina de pedras. Sabe aquelas pedras lisas que não tem nada? E o interessante também é que esse lugar, chamado lugar da caveira, ele recebeu esse nome porque essa colina de pedras, ela tinha a semelhança de um crânio. E também, obviamente, porque ali existiam também aquelas aves de rapinas que se reuniam ali para devorar os cadáveres dos condenados. Outra coisa interessante também, curiosa em relação a esse local, aqui é uma tradição. Não sabemos se é verdade, se essa história é verídica, mas existe uma tradição hebraica, contada por Orígenes, historiador também, cristão, era considerado um padre da época, do século III. Ele diz que esse local também era o local onde Adão havia sido sepultado, digamos assim. Onde Adão havia sepultado. E existia uma crença de que naquele local Jesus Cristo havia sido crucificado para se cumprir uma profecia, de que, como toda a humanidade morreu em Adão, todos também foram crucificados em Cristo, crucificados com Cristo. Mas uma coisa interessante que eu vejo nisso é que o apóstolo Paulo, eu não sei se o apóstolo Paulo, ele conhecia essa tradição, mas o apóstolo Paulo, ele chega a dizer: olha, eu já fui crucificado com Cristo. Outra coisa interessante também é que, através do sacrifício de Cristo, a caveira, digamos assim, essa tradição fala que a caveira de Adão foi lavada pelo sangue de Cristo, o segundo Adão. Eu achei essa história bem interessante. Nós não sabemos se é verídica ou não, mas eu quero mencionar uma coisa interessante aqui para vocês. Quando nós lemos a narrativa de Jesus Cristo, desde o momento onde ele foi preso, e tudo o que aconteceu com ele, até a cruz, isso é bastante interessante e também emocionante. Eu confesso para vocês que, logo quando eu aceitei Cristo Jesus na minha vida, isso eu já frequentava ainda a igreja pentecostal, a primeira vez que eu li esses relatos sobre a história de Jesus, o caminho que ele levou até o Calvário, cada palavra que eu lia, cada momento que eu estava lendo, eu sentia um sentimento de emoção dentro de mim, e eu cheguei ao ponto de lagrimar, chorar mesmo. Enquanto lia, lagrimava, chorava, porque nós vemos aqui digamos assim, a gente imagina uma cena de uma pessoa sendo torturada, sendo humilhada. E é claro também, já havia assistido filmes, a gente assiste sempre filmes sobre a história de Jesus. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que esse momento foi um dos momentos mais difíceis na vida de Jesus. E um dos momentos mais emocionantes de toda a história. Agora você imagina, Jesus sendo preso, ele foi preso, entregue a Pilatos, Pilatos entrega Jesus para ser açoitado, Jesus Cristo sendo açoitado, aqueles açoites ali, arrancando pedaços de carne da sua costa, do seu corpo. Você imagina agora depois Jesus Cristo andando até o Monte Calvário, até o lugar da caveira, levando uma cruz pesadíssima que não pertencia a ele. Você imagina também Jesus agora ali, naquela cruz, pregado naquela cruz, traspassado com as mãos e os pés com pregos gigantescos. Você imagina ali, enquanto ele estava naquele momento, Jesus Cristo na cruz, o que acontecia ao redor dele? As pessoas, o que elas faziam? Elas diziam assim: olha,
Que homem é esse que está sofrendo? Era assim que eles falavam. Imagina Jesus com todo o seu sofrimento e ouvindo as palavras: olha, salvou os outros, mas não salvou a si mesmo. Os soldados, antes de crucificarem, eles zombavam, escarneciam de Jesus, cuspiam em seu rosto, davam bofetadas em seu rosto. E naquele momento ali, ele foi também crucificado com 2 ladrões. E aqui em Marcos, no capítulo 15, verso 32, diz que os 2 blasfemavam de Jesus. A gente imagina a história, né? O ladrão na cruz, o ladrão se arrependendo, mas a Bíblia fala que os dois, eles blasfemavam de Jesus, dizendo: olha, tu não é o rei, tu não é o Cristo, então salva a ti mesmo e a nós também, nos tira daqui. Você imagina agora Jesus Cristo suportando, passando por tudo isso, sem dar um ai. Até um certo momento. Até um certo momento que Jesus Cristo, ele brada e diz: Pai, por que me desamparaste? E sabe qual foi a resposta que Jesus Cristo ouviu nesse momento? A Bíblia diz que o povo dizia: olha, Jesus, chama por Elias. Tudo isso ele passou porque ele era, se dizia ser e era, o Filho de Deus. Agora, sabe o que mais me emociona? É que tudo isso que Jesus Cristo passou, todo esse sofrimento, toda essa carga, todo esse castigo, ele sofreu por nós. E a Bíblia diz que o castigo que estava sobre ele é o castigo que nos traz a paz. Sabe por que nós temos uma vida boa? Porque Jesus Cristo sofreu por nós. Sabe por que nós estamos vivos hoje? Porque Jesus Cristo sofreu e morreu por nós. E sabe que uma coisa interessante também é que aqui entra um ponto bastante interessante na mensagem. Por quê? Porque a graça de Deus, ela só é aceita por quem reconhece o seu estado. Vou dar um exemplo bem simples. Férias. Digamos que aparece alguém na sua casa e apresenta para você uma conta de 10 mil reais que você está devendo. Mas aí você não sabe de onde é essa dívida, você não lembra. Aí a pessoa diz assim: mas tudo bem, alguém pagou para você. Mas isso talvez não vai surtir efeito, porque você não sabe como. Eu não sei de onde que é, eu não estou devendo nada. Não sei de onde que é, não gastei. Então quem pagou, tudo bem. Agora imagina, você levou uma vida assim, só um exemplo, tá? Você levou uma vida gastando excessivamente. Estourou o cartão. Vou colocar você também na jogada. Estourou o cartão. E aí chega aquela conta de 20 mil reais, impagável. E aí você viu: poxa vida, e agora? E a pessoa dava disso para você: Pérez, não se preocupa, porque, não sei, alguém pagou essa dívida para você. Qual é o sentimento que o Pérez ia sentir nesse momento? Alegria, né? Gratidão, porque ele sabia que estava devendo. Agora, uma pessoa que não reconhece o seu erro, não sabe que está devendo, não faz a mínima, a graça não vai surtir efeito nenhum. E é nesse momento aqui que entra o ladrão na cruz. Queridos, antes de entrarmos nesse momento, de enfatizar nessa história, o ladrão se arrependendo ali, Jesus Cristo fazendo a sua promessa, tem uma coisa interessante que, quando nós ouvimos hoje falar de Jesus, do seu sofrimento, isso tudo nos toca, nos emociona, mas vamos voltar lá atrás e agora analisar o contexto no qual aquelas pessoas que blasfemavam de Jesus, o que elas passavam, o que passava pela mente delas. Veja bem, você acredita, imagina só, o quão difícil era você acreditar em alguém que se dizia ser o Messias, sendo que existiam milhares de outros que falavam a mesma coisa.
que se apresentavam como o Messias. Agora você imagina os discípulos de Jesus, aqueles que seguiam, na verdade aqueles que esperavam o Messias, eles não esperavam o Messias que viesse sofrer, que viesse morrer, que viesse ser açoitado. Sabe qual era o Messias que eles esperavam? Um rei político que iria mudar, restaurar Israel, tirar Israel da mão do poder opressor dos romanos. E agora você imagina, aquele que se dizia ser o Messias, aquele que dizia ser o Filho de Deus, fazia muitos milagres e maravilhas. E olha uma coisa interessante, não pensem que somente um profeta verdadeiro, ele pode fazer coisas maravilhosas. Deuteronômio capítulo 13 fala que se alguém chegar para você e disser que vai acontecer um sinal, e esse sinal acontecer, mas te levar para adorar outros deuses, Deus diz, olha, não siga isso. Isso significa o quê? Que no contexto de Jesus também existia outros que se diziam seu Messias e que faziam também milagres. Agora você imagina naquele contexto para os discípulos que aguardavam um rei, aguardavam o Messias glorioso naquele momento, que iria libertar Israel da escravidão, da opressão dos romanos. Mas agora eles estão vendo o Messias sofrendo, sendo preso, castigado e morto numa cruz. Sabe o que Jesus disse? Foi por algum momento naquele contexto? Uma decepção. Os discípulos e muitas outras pessoas ficaram desapontadas. E vamos abrir um parênteses aqui. O povo adventista surgiu de onde? Muitos criticam, né? Os adventistas surgiram de uma falsa profecia e tal. Desapontamento, esperavam Jesus Cristo voltar e não veio. Os discípulos lá no início também esperavam o Messias. Eles acreditavam ser o Messias, mas aquele Messias não chegou para eles. Veio outro. A igreja cristã também surgiu de um desapontamento. Todos ficaram desapontados, desanimados. Lembra dos dois discípulos de Emaús, do caminho de Emaús? Qual era a conversa que eles estavam tendo ali? Poxa, nós esperávamos que Israel fosse restaurada, que Israel fosse libertada. Aquele que dizia ser o Messias, porém, foi morto na cruz. É quando Jesus Cristo entra na vida deles. Mas dito isso, irmãos, eu quero aqui agora, nós vamos entrar agora nessa questão dos dois ladrões ali na cruz. Agora imagina também a luta interna, do pensamento, da mente, quando aqueles dois ladrões ali estavam, um à esquerda de Jesus e o outro à direita de Jesus. Quando nós lemos o texto, vamos para Lucas, capítulo 23, por favor, abra comigo aí. Lucas capítulo 23, versículos, Lucas capítulo 23, nós vamos ler os versos, deixa eu ver aqui, do verso 39 aos versos 43, olha o que diz o texto. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Aqui está dizendo que era um, né? Nesse momento aqui era um mesmo. Mas momentos antes eram dois. Eram dois que blasfemavam de Jesus. Mas uma coisa interessante aqui que o texto diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lendo esse texto superficialmente, a gente vai chegar na seguinte conclusão: um blasfemava de Jesus, o outro repreende por aquilo, o outro
ladrão na cruz, o que ele faz? Ele repreende o outro, olha, tu não teme a Deus? E aqui tem o quê? Um reconhecimento. Ele chega para Jesus e diz, olha, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no caminho. Fazendo uma leitura bem superficial, a gente vai entender isso. Só que existe algo ainda mais profundo nessa história. Iniciando, os 12 blasfemavam de Jesus. Agora, o que fez um dos dois mudar de ideia? Você já fez essa pergunta? Agora imagina a luta desse homem que estava à direita de Jesus. Imagina a luta interna que ele tinha. Porque provavelmente esse homem já havia ouvido falar de Jesus. Quando, antes de estar ali naquele momento, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Talvez ele já tinha até recebido um chamado de Deus. Mas por influência e má companhia, o que ele fez? Ele decidiu seguir o mundo do crime. Eles dois eram os parceiros de Barrabás. Eles eram os comparsas de Barrabás. Lembra de Barrabás? Que foi solto para que Jesus Cristo fosse crucificado. Eu volto a repetir, por má influência, por má companhia, ele decidiu, não deu a mínima para as palavras de Jesus, não quis seguir o caminho, não quis ir para a igreja, achava as coisas de Deus chata, né? Mas o que acontece? Por conta da sua decisão, da vida que levou, que decidiu levar, ele agora se encontrava condenado à morte. E por um momento, ele blasfemava de Deus, dizendo, talvez, por que, Senhor? Por que tu permitiu acontecer isso comigo? Por que você permitiu que eu estivesse aqui nesse momento agora, pregado também numa cruz? E sabe que muitas pessoas passam por isso. Por conta das suas decisões, quando eles estão na beira da morte, acabam blasfemando Deus, dizendo por quê. Mas, querido, existe outra coisa interessante. A fama de Jesus era tão grande, mas tão grande, que em todo lugar se ouvia falar dos feitos de Jesus. Mas aquele homem, antes de reconhecer Jesus, imagina a luta interna na sua mente. Poxa, esse homem que fez tanto milagre, que libertou pessoas cativas da opressão de Satanás, e curou muitas pessoas, e ressuscitou até mortos, mas agora veja o estado onde ele está na mesma condição que eu. Você consegue imaginar uma pessoa que se diz ser Salvador, e você está condenado à morte numa cruz, e ele está do seu lado, o que você vai pensar? Obviamente que o resultado era esse, blasfemar. Olha, não é o Deus, não é o rei dos judeus, então nos salva, nos tira daqui. Mas em um dado momento, antes de morrer, ou antes de Jesus morrer, o que acontece? Esse homem vê Jesus Cristo todo ensanguentado, pregado numa cruz, traspassado, as pessoas blasfemando dele, dizendo para ele descer da cruz, dizendo para ele se salvar e salvar os outros. Sabe o que as pessoas faziam quando passavam por Jesus? Eles olhavam e faziam assim, ó, meneavam a cabeça, dizendo, quem é esse daí que se dizia ser o rei dos judeus, dizia ser filho de Deus, e está nessa condição? Mas sabe de uma coisa? Aquele ladrão na cruz, ao ver tudo isso, todo esse sofrimento, toda a humilhação que Jesus passou, ele percebeu algo interessante. Ele viu que Jesus Cristo passava por tudo aquilo calado, sem dar um ar. E sabe que quando Jesus Cristo abriu a boca para falar, sabe o que é que Jesus Cristo falou? Qual foi a oração que Jesus Cristo fez? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, eu fico imaginando nesse momento, quando Jesus Cristo lançou essas palavras, as escamas do pecado caíram dos olhos daquele homem. E ele começou agora a enxergar com seus olhos o amor e a graça de Deus. Como pode um homem passar por tudo isso, ser injuriado, humilhado, maltratado, traspassado,
blasfemado. Como pode? O mínimo que ele poderia fazer era lançar uma maldição sobre todo esse povo. Mas sabe qual foi as palavras de Jesus? Perdoa, porque eles não sabem, e realmente eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas o que me emociona mais é que quando as escamas dos olhos caem, nós agora começamos a enxergar o quão Deus ele é amoroso, e quanto as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Esse homem que estava ao lado direito de Jesus, ao ouvir essas palavras, a primeira coisa que aconteceu foi, claro, as escamas caíram dos seus olhos. A outra coisa que ele fez foi reconhecer a sua condição. Aqui é onde a graça faz o efeito. É quando nós reconhecemos a nossa condição. Sabe o que aquele homem falou? Ele se olha para o outro, tu não teme a Deus não? Porque nós estamos aqui condenados à morte com justiça, porque nós somos maus, nós cometemos pecados, nós cometemos crimes, mas esse homem aí, ele nada fez. A primeira coisa que foi o reconhecimento. A segunda é que ele reconheceu também que Jesus Cristo não merecia aquilo que ele passou. Então, quando nós olharmos para o sofrimento de Jesus, pense com os olhos assim, no pensamento também. Jesus Cristo não merecia aquilo que ele passou por mim. Quem merecia era eu mesmo, você, que merecia ainda coisa pior. Sabe por quê? Porque Jesus ele não morreu uma morte simples, essa morte natural que as pessoas morrem. Jesus Cristo ele morreu a morte eterna por mim e por você. Porque graças à morte e à ressurreição de Cristo, nós temos a esperança de tornar a vida se um dia morrermos. Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A outra coisa que aquele ladrão fez, ele clamou por graça. Ele clamou por misericórdia. Quando nós reconhecemos a nossa pecaminosidade diante de Deus, a nossa condição diante de Deus, é natural que nós devemos clamar por ajuda. Só clama por socorro quem sabe que está em a cruz. Só clama por socorro, por salvação, quem sabe que está perdido. Quem se acha salvo, que acha que não está perdido, nunca vai clamar por socorro e por salvação. Aquele homem disse: Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Sabe o que essas palavras me revelam? É que aquele homem sabia que tudo estava acabado para ele. Ele iria morrer. Ele estava condenado à morte. Dali da cruz ele não sairia mais. Mas sabe o que ele faz? Senhor, tu é o Messias. Eu creio que tu és Jesus, o Messias. Então, quando tu vieres no teu reino, lembra-te de mim. Sabe, essas palavras assim emocionam. E é para emocionar mesmo. Porque esse homem, ele teve a sua segunda oportunidade. E ele não rejeitou. E eu faço a pergunta: quantas oportunidades você ainda vai querer? Quantas oportunidades você Quantas oportunidades vai passar ainda na sua vida e você vai desperdiçá-las? Lembra que eram dois. Isso é uma coisa interessante, porque nós não devemos esperar que o pior venha acontecer com a nossa vida para a gente clamar a Jesus. Sabe por quê? Porque um deles estava na mesma situação. Também tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não agarrou a sua segunda oportunidade. Aqui está o perigo, irmãos. Não deixe que, quando formos chegar lá no fundo do poço, para poder receber e aceitar essa segunda oportunidade, porque eu posso não aceitar, por conta do coração endurecido pelo pecado. Depois que o ladrão fez tudo isso, sabe o que aconteceu? Ele ouve as palavras doces de Jesus. E quais foram as palavras doces de Jesus? Jesus disse, né? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje,
estarás comigo no paraíso. Jesus garantiu para aquele homem naquele momento que quando Jesus Cristo viesse, ele estaria com Jesus Cristo no reino. E essa é a promessa que Deus ele faz para você também. Mas para isso, para que essa promessa venha se cumprir na minha, na sua vida, precisamos aceitar essa graça. Precisamos reconhecer o nosso erro. Precisamos clamar a Deus pelo socorro. Porque Ele é socorro bem presente. Ele está disposto a nos resgatar, sua mão está estendida. Os seus olhos eles não estão fechados, os seus ouvidos também não estão fechados para que não venham ouvir a nossa voz. Uma coisa interessante, irmãos, um texto que me chamou muito, mas muita atenção, que está na mensagem de hoje, é um texto de Ellen White, que está em Desejado de Todas as Nações, página 207. Olha o que esse texto diz. Ninguém caiu tão baixo, ninguém é tão vil, que não possa encontrar libertação em Cristo. Nenhum grito de uma pessoa em necessidade, embora deixe de ser expresso em palavras, ficará por atender. Ninguém caiu tão baixo, ninguém é tão vil que não possa ser libertado por Cristo Jesus. E nenhuma pessoa que clame a Deus, mesmo que esse clamor não seja expresso por palavras, esse clamor não deixará de ser ouvido. E essa é a promessa de Jesus Cristo para mim e para você. Eu te digo, te garanto hoje. Jesus Cristo está dizendo também para mim e para você: olha, eu garanto para você hoje. Hoje eu garanto para você que você estará comigo no paraíso. Eu garanto para você que se você aceitar a minha graça, o meu perdão, o meu sacrifício, você estará comigo no paraíso. E é isso justamente de Deus, esse é o desejo de Deus para a minha e para a sua vida. Por que insistir e seguir outro caminho, se o único caminho que nos traz a vida é Cristo Jesus? Eu gosto muito das palavras de Pedro quando ele diz: mestre, para onde iremos, se somente contigo estão as palavras de vida eterna? Somente com Cristo, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus, Ele venha continuar nos abençoando. E sabe de uma coisa que eu acho ainda mais interessante nessa história? É que duas pessoas, das mais improváveis, foram as pessoas que creram em Jesus. E eu vou dizer de que forma. O ladrão da cruz, ele foi o primeiro a crer em Cristo crucificado. Porque enquanto os outros reclamavam, blasfemavam, e os outros discípulos ali fugiram, alguns ficaram ali, como João ficou até o fim, Maria Madalena também ficou até o fim, mas aquele ladrão foi o primeiro a crer de forma convincente que aquele homem era o Messias e que foi crucificado. E a primeira pessoa que creu em Jesus ressuscitado e glorificado, sabe quem foi? Maria Madalena. Aquela mulher que era adúltera, que era considerada prostituta, a mais improvável. Mas sabe por que pessoas assim acreditam em Jesus sendo o Messias? Porque primeiro, elas reconhecem a sua condição. Elas reconheceram a sua condição. Aquele homem na cruz, ele nunca mais teria a oportunidade de voltar, sair daquela cruz e de ser batizado, né? Como nós hoje tivemos essa oportunidade. Ou quem ainda não foi batizado, hoje você tem essa oportunidade. A vida dele ali estava acabada, mas ele encontrou uma solução para a vida dele. E não era aquela vida terrena, era uma vida eterna. Por isso as suas palavras: Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Aquele homem sabia que quando ele morresse naquele momento, o seu corpo iria ser quebrados os ossos,
ser jogado para as aves comerem. Mas para ele, o que importa para ele naquele momento? Se ele já tinha garantido para ele, Jesus já tinha garantido para ele a grande promessa. Então o que importa mais para nós nessa vida? Se nós temos garantida a promessa de Jesus Cristo. Queridos, que possamos aceitar essa graça. Não tenha vergonha de chorar, chore. Não tenha vergonha de se emocionar, emocione-se. Porque esse amor de Deus, ele é assim mesmo. Ele nos emociona. Quando nós entendemos o grau e o tamanho desse amor. E ainda assim nós nunca iremos compreender o como Deus é amoroso para conosco. Nesse momento, nós iremos ouvir uma música que eu tenho certeza que é poderosa e é inspirada por Deus. Enquanto você estiver ouvindo essa música, se você ficar com vontade de chorar, chore. Se você tiver com vontade de se emocionar, se emocione. Se você tiver sentindo o desejo de vir aqui na frente e dizer: Senhor, eu reconheço a minha pecaminosidade. Senhor, eu reconheço a minha condição. Senhor, eu sei o quanto eu pequei contra Ti. Senhor, eu sei o quanto eu errei. Mas sabe de uma coisa? O seu reconhecimento vai fazer com que Deus diga uma coisa muito interessante para você. E é isso que Ele vai falar para você agora. Enquanto isso, se você quiser vir aqui na frente, no final eu quero orar por você. Eu quero orar porque eu tenho esse desejo de orar pela sua vida. Então vamos ouvir nesse momento esse louvor.